Você já teve essa impressão? Quando você passa por um momento assim muito bom, na presença de pessoas que você ama, que você admira, e aí você pensa assim, puxa vida, esse momento podia durar para sempre. A gente tira uma foto, a gente guarda de lembrança, e depois que a gente olha para aquela foto, a gente pensa assim, esse momento aqui foi um momento maravilhoso. Eu queria que tivesse durado para sempre. Eu acho que essa era um pouco a intenção de Pedro, sabe? Vamos ficar aqui, deixa tudo isso para lá, deixa esse povo para lá, esquece esse negócio de sofrimento, de ir para Jerusalém, vamos permanecer aqui. Afinal, quem não gostaria, irmãos, de permanecer na presença manifesta da glória de Jesus? Mas enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem resplandecente envolveu todos eles. E essa não era uma nuvem comum. Era a mesma nuvem de glória, a glória Shekinah, que guiou Israel pelo deserto, que encheu o tabernáculo e o templo. Essa palavra, Shekinah, é uma palavra hebraica que significa habitação ou presença. Então, ela refere-se à presença manifesta e visível de Deus no meio do seu povo. Foi essa glória que apareceu como coluna de fogo e nuvem, guiando Israel durante o tempo em que Israel passou pelo deserto, lá no Êxodo. Foi essa glória que desceu sobre o tabernáculo no deserto, de tal forma que Moisés não podia entrar. Essa mesma glória que encheu o templo de Salomão, quando foi consagrado, fazendo com que os sacerdotes não pudessem permanecer em pé para ministrar. Tamanho era o poder, tamanha era a glória. E agora, nesse momento, lá no Monte da Transfiguração, essa glória divina envolve Jesus, Moisés, Elias e os 3 discípulos, confirmando que ali estava acontecendo algo de importância assim suprema na história da redenção. E dessa nuvem de glória veio uma voz, a voz do próprio Deus, a voz do Pai, dizendo assim, olha, este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Lembra que essa mesma declaração já havia sido dada quando Jesus se batizou? Lá no batismo de Jesus, quando ele saiu das águas e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Não era uma pomba, mas era em forma de pomba. Uma voz se ouviu do céu, dizendo isso aqui, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Era a voz de Deus. O Pai já tinha declarado isso no batismo de Jesus. Mas agora, diante de Moisés e Elias, diante da representação de toda a antiga aliança, e agora também da igreja, representada por Pedro, Tiago e João, não é? Os apóstolos que dariam início à igreja primitiva, Deus reafirma, esse é o meu filho, ouçam o que ele diz. Ou seja, Jesus é superior, Jesus é o filho amado, Jesus é aquele que deve ser ouvido acima de todos os outros. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a reação dos discípulos foi imediata. Eles prostraram-se com o rosto em terra e o texto diz que eles ficaram aterrorizados. Eles haviam experimentado da santidade e da majestade de Deus. E isso encheu o coração deles de temor, não de medo, de temor, de reverência. Lembra quando o profeta Isaías
lá no capítulo 6, viu a glória de Deus, e quando ele viu a glória de Deus, ele exclamou assim: ai de mim, estou perdido. O apóstolo Pedro também, em outra ocasião, caiu aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Então, essa é a reação natural do ser humano pecador diante da santidade de Deus. Nós não podemos estar na presença da glória divina pelos nossos próprios méritos, irmãos. A nossa impureza, o nosso pecado, nos desqualifica completamente diante de Deus. Mas aí acontece algo maravilhoso. Jesus se aproximou, tocou neles, nos discípulos, e disse: levantem-se, não tenham medo. Amém? Levantem-se, não tenham medo. O mesmo Jesus glorioso, o Jesus cuja face brilhava como o sol, se aproxima dos discípulos aterrorizados e toca neles. Ele não deixa eles ali prostrados no terror, mas ele os levanta com palavras de encorajamento, com palavras de conforto. Eu quero dizer para você que a transfiguração foi muito mais do que um momento espetacular na trajetória de Jesus aqui na Terra. Foi uma revelação fundamental de quem Jesus é e do que ele veio fazer. Primeiro, a transfiguração confirmou que Jesus é plenamente Deus. Aquele carpinteiro de Nazaré que andava, comia e dormia como qualquer outro homem, era também o Deus eterno, revestido de glória. Ele não deixou de ser Deus quando se fez homem. Ele manteve a sua glória. A glória dele estava ali o tempo todo. Segunda coisa, a transfiguração foi um vislumbre antecipado da ressurreição e da glorificação de Jesus. Como assim, pastor? Um vislumbre? Você já viu quando um filme vai ser lançado? Eu gosto muito de falar de filmes aqui, né, irmãos? Eu acho que eu tenho que abrir um espaço aqui só para falar de filmes, de séries, de livros. Eu já pensei nisso, mas isso é assunto para uma outra ocasião. Quando um filme está para ser lançado, as produtoras, meses antes, até anos antes disso, elas lançam um trailer que é assim, para dar um gostinho, sabe? Para a gente saber mais ou menos como será. Então, a transfiguração de Jesus foi um trailer, um vislumbre antecipado da ressurreição e da glorificação de Jesus. Isso não está na Bíblia, isso sou eu que estou falando, tá bom? Ele havia falado sobre a sua morte, mas agora ele estava mostrando para os discípulos que a morte não seria o fim. Ele ressuscitaria em glória, assim como ele promete que nós também vamos ressuscitar. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.